Eu comecei uma série na semana passada chamada Quero Ser como Jesus. E na semana passada, nós começamos com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: depois que nós nos convertemos, no momento que você recebe a Jesus como Salvador, e Jesus te salva, qual é o plano que Ele tem para a sua vida? O que Ele planeja para a sua vida? E eu falei aqui que céu não é alvo, céu é destino. Não, o objetivo de Deus é me levar para o céu. Céu não é alvo, céu é destino. Mas existe um alvo para a nossa vida. E o Evangelho apresenta o alvo de Deus para a nossa vida como sendo nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Lá em Romanos 8:29, um dos textos fala que, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, que somos nós, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que Deus quer de nós, o que o Evangelho estabelece, é que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Semana passada, começamos a ver esse processo, como ele acontece, usando 2 Coríntios 3,18, que diz que nós, sem o véu, com o rosto descoberto, diferente de Moisés, que viu a glória de Deus e essa glória ia se desvanecendo, a Bíblia diz que nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados pela imagem do seu Filho, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente que atua em nós, dia a dia, nos tornando mais parecidos com Jesus. A vontade de Deus é que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus na maneira de pensar, de sentir, de agir, de se envolver, queridos. Porque a igreja de Jesus, cada cristão, aqui na terra hoje, nós somos os pés de Jesus, as mãos de Jesus, os olhos de Jesus, a boca de Jesus. Então, quando missões tem, por exemplo, Vila Minha Pátria, tem Cristolândia, que são dois projetos muito conhecidos, estivemos agora na Carreta do Sertão também, que é um novo projeto, simplesmente a igreja ali, nós cristãos, somos o quê? Somos Jesus aqui. Nós estamos simplesmente dando continuidade àquela obra que Jesus começou. A missão de Jesus é a nossa missão. Ou como diz teologicamente, é a missio Dei, a missão de Deus é a nossa missão. Então, aquilo que Jesus começou a fazer, a igreja agora continua. Mas isso acontece quando eu e você nos tornamos mais parecidos com Jesus e resolvemos fazer a obra que Jesus fazia também. E hoje eu começo agora entrando para falar de algumas experiências que Jesus teve. Vamos analisar a vida de Jesus e como é que ele agia, como ele sentia, como ele reagia, para sermos mais parecidos com ele. E hoje eu quero falar sobre nós sermos mais parecidos com Jesus na compaixão. Nós precisamos ser mais compassivos. E Jesus era alguém que viveu entre nós transpirando compaixão. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 9 que Jesus percorria todas as cidades, todos os povoados, ele ensinava, ele pregava, ele curava, e diz que ele, vendo as multidões, compadeceu-se delas. A palavra compaixão é uma palavra muito interessante, que significa ser movido internamente. A ideia na palavra grega é você ser tocado nas entranhas, palavra muito usada no Antigo Testamento. Entranhas é ser mexido por dentro. Isso é compaixão, é algo que está aqui em nós. A ideia do judeu era isso, as emoções estavam nos intestinos, estavam nas partes internas, o coração para eles era a sede da razão. Hoje nós entendemos que é a nossa mente, mas a ideia da compaixão é ser tocado, mexido por dentro. Mas eu quero definir aqui para vocês o que é compaixão, porque compaixão é mais do que sentimento. Porque, por exemplo, na época de Natal, todo mundo fica compassivo. Né? Então, alguns dizem até assim, é época de demonstrar compaixão, amor. Não, gente. Pode ser uma época mais especial, de algumas formas diferentes, mas é o tempo todo. Compaixão é a virtude de se identificar com o sofrimento do outro, acompanhado do desejo e do compromisso de aliviar ou reduzir esse sofrimento. Então, queridos, compaixão é uma virtude
que consiste em identificar-se com o sentimento ou com a dor do outro e com o compromisso de você, junto com esse desejo, de aliviar, reduzir esse sofrimento. E eu quero olhar hoje para Jesus como sendo o compassivo em pessoa, a compaixão encarnada, porque inúmeros textos, já citei Mateus 9, ele via as multidões, se compadeceu. Diz a Bíblia que certa vez Jesus desceu do barco, olhou para as multidões, se compadeceu dela e curou os enfermos. Lá em Mateus 15:32, Jesus olha para a multidão que está com ele há 3 dias e fala para os discípulos: olha, providencie comida para eles, porque não quero que eles desfaleçam pelo caminho. Jesus se compadeceu e chama os discípulos para atuarem. A Bíblia diz que certa vez um leproso chegou para Jesus, se ajoelhou e disse: se queres, podes purificar-me. E a Bíblia diz: Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fique purificado. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história, porque nas histórias nós aprendemos mais, na história nós vemos os detalhes. Eu quero falar sobre a história de Jesus com o filho da viúva de Naim. Vocês devem se lembrar um pouco da história, já vou ler. Jesus andava com um grupo dos seus discípulos de cidade em cidade. E ele então, certo dia, saindo de Cafarnaum, já havia realizado uma cura em Cafarnaum. Ele curou o servo do centurião, aquela fé linda. Lembra da história? O centurião mandou emissários para procurar Jesus, dizendo assim: olha, venha ao encontro do meu filho para curá-lo. Mas depois ele mandou dizer assim: não, olha, não sou digno de receber o Senhor aqui. E Jesus, à distância, curou aquele servo. Quando os amigos daquele centurião voltaram para casa, o servo dele, que era muito estimado, a Bíblia, estava curado. Jesus agora sai de Cafarnaum, se dirige a Naim. Naim é uma cidade, queridos, bem próxima também de Jerusalém, cerca aí de 32 quilômetros. Então, ele sai e vai em direção a Naim. E ao se aproximarem da cidade, eles dão de cara com um funeral, que era o funeral de um filho de uma viúva. E esse episódio só é descrito em Lucas 7. Eu queria convidar você a abrir em Lucas capítulo 7, versículos 1 a 11. Perdão, 11 a 17, que fala um pouco dessa história, que relata essa história, e de Jesus sendo compassivo. Lucas capítulo 7, versos 11 a 17, nós lemos o seguinte: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém, queridos? Jesus saindo de Cafarnaum, vai para Naim. E nessa cidade, os seus discípulos estão, e não só os discípulos, mas uma grande multidão. É uma vila simples, é interessante que a Naim significa aldeia da consolação. Mas esse era um dia naquela aldeia de muita tristeza. E aí eles estão ali próximos, né? Chegando em Naim, vindo de Cafarnaum, eles estão chegando e dão de cara com uma multidão que está saindo da cidade, porque os mortos eram enterrados fora da cidade. Jesus entrando na cidade com seus discípulos, uma multidão, porque seguia Jesus, um outro grupo muito grande num cortejo fúnebre para ir enterrar o filho dessa viúva. Vejam só a dramaticidade dessa história. Era um momento de morte, era um velório, era um cortejo fúnebre, que por si só já é triste. Mas era a morte de um filho, a dor ainda maior. Mas não apenas isso,
era a morte de um filho único. E mais ainda, era a morte de um filho único de uma viúva. Então essa mulher já tinha passado por essa mesma experiência quando um dia enterrou o seu esposo. Ela agora viúva, está no velório, ela está no cortejo fúnebre e agora ela está enterrando também, vai para enterrar o seu único filho, que naquela época era a fonte do seu sustento, é que daria amparo a ela, porque viúva sofria muito. Não era a primeira vez então que ela passava por essa experiência, mas agora a experiência era muito dolorida. E Jesus chega exatamente no momento em que esse cortejo vai em direção ao cemitério para enterrar. Os dois grupos se encontram. E aí, queridos, nessa história, nós, mais uma vez, como sempre, vemos Jesus demonstrar compaixão. Então, como disse a vocês, compaixão é mais do que sentimento, é todo um processo. Eu queria compartilhar com você hoje, nessa série Quero Ser Como Jesus, esse processo de se tornar mais compassivo, porque é uma escolha, viu, queridos? É uma escolha. Nós precisamos escolher sermos mais compassivos. E Jesus nos ensina por que ele era tão compassivo. Como que ele se identificava com o sofrimento e agia para curar ou para resolver o problema. Primeiro, nós precisamos, queridos, eu costumo dizer que precisamos cuidar do nosso olhar. Olhar como Jesus. Diz a Bíblia que, versículo 13 de Lucas 7, logo que Jesus a viu. Queridos, Jesus naquele momento não olha em primeiro lugar para a multidão. Jesus não olha nem para aquele jovem morto. Jesus olha para aquela mulher, porque a Bíblia diz que ele olhou para ela e disse assim, não chore. Jesus, em primeiro lugar, com a sua compaixão, se identifica com o sofrimento daquela mãe. Ele olhou, ele não focou na multidão, ele não focou no jovem morto, mas ele olhou para a mulher, um olhar intencional. Nós, para caminharmos em compaixão, para desenvolvermos a compaixão, para sermos compassivos como Jesus, precisamos aprender a olhar de uma maneira diferente. Toda ação de compaixão começa com olhar, mas não qualquer olhar, porque ver todo mundo vê. Dores todo mundo enxerga, mas é um olhar de Jesus. É interessante observar na Bíblia quantas vezes Jesus é apresentado como se dirigindo o seu olhar para algo ou para alguém. A Bíblia diz que quando ele conversa com um jovem rico, aquele jovem rico tem nas riquezas o seu Deus, aquele jovem que tem dificuldade de abrir mão das riquezas, né, para seguir a Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou com um olhar diferente. Jesus olhou e viu assim, que pena, que triste esse jovem não conseguia. Ele olhou com compaixão porque sabia que aquela escolha era errada, de ficar preso à riqueza. A Bíblia diz que Jesus, quando entrou em Jericó, mesmo tendo uma multidão, mesmo tendo muita gente, ele dirigiu seu olhar para quem? Para Zaqueu. Ele olhou para cima e olhou para Zaqueu. É um olhar intencional. Ele tinha tanta gente ali, tanta multidão, tanta gente interessada, não. Ele estava ali para olhar para alguém. Olhou diretamente para Zaqueu. E você sabe a história, como aquele olhar foi transformador. A Bíblia diz que quando Pedro negou a Jesus, estava decepcionado, achando que tinha acabado o seu ministério, que não tinha mais jeito. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele. Um olhar de compaixão, um olhar de amor. O olhar para o outro é típico de Jesus. E olhar para o outro é um desafio para cada um de nós, porque nós hoje vivemos um mundo cada vez, porque é típico do ser humano, egocêntrico, que nós olhamos muito para nós. Muito para nós. Esse é o maior problema da humanidade. Esse é algo típico do ser humano, desde a queda em Gênesis 3. Jesus, certa vez, falando de compaixão, conta a história do bom samaritano. Lembra da história do bom samaritano? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e aí, de Jericó para Jerusalém, e diz a Bíblia que ele caiu na mão de salteadores. Foi roubado, espancado, ficou ali. E a história conta, essa parábola, que desce um sacerdote, o texto diz que viu o homem caído.
atravessou para o outro lado da estrada, ele viu. Depois dele veio um levita, diz a Bíblia, viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Mas veio um samaritano, e a Bíblia diz, ao ver o homem, teve compaixão dele. Os três viram. Então não é qualquer olhar. Então nós precisamos, para desenvolver a compaixão, estar atento ao olhar. Que olhar nós temos? Nós precisamos ter um olhar intencional, olhar como Jesus, olhar com compaixão. Mas nesse processo de compaixão, diz a Bíblia, que é preciso também abrir o coração para sentir como Jesus sentiu. Diz a Bíblia que ao vê-la, ao ver aquela mulher, Jesus se compadeceu dela. Ele disse, não chore. Como disse, compaixão é um sentimento também que vem de dentro, de dentro. O olhar de Jesus, o olhar intencional de Jesus molda o coração. Depois de olhar, ele se encheu de compaixão por ela, ele foi movido. Agora, quero dizer a vocês, queridos, não foi um sentimento momentâneo, não foi sentir um pouco de dó, mexeu comigo, mas eu virei a próxima esquina e já esqueci. Não, não, é aquilo que te deixa incomodado, é aquilo que mexeu com você e você não consegue mais fugir disso. A compaixão começou com o olhar, e aí Jesus se identificou com a dor daquela mulher. Jesus se identificava com a dor. Aliás, a sua morte por nós na cruz foi porque ele se identificou com a nossa situação de pecadores perdidos. Jesus, então, com essa mulher também se identificou com a dor dela, mas não é automático. Porque a nossa tendência é até por um mecanismo de autoproteção, agirmos com uma certa indiferença. Jesus se identificou com o choro daquela mãe, tanto que ele falou assim, não chore. Primeira pessoa que ele demonstrou compaixão foi para com a mãe. Não chore, não chore. Tá? Ele sabia do sofrimento dela. Ele adentra o mundo dessa mulher e traz a ela uma palavra, porque ele sentiu o que ela estava sentindo. Jesus teve compaixão. Isto aparece inúmeras vezes na Bíblia e nesse texto também. Max Lucado diz o seguinte, falando de Jesus em Mateus capítulo 14, que ele teve compaixão das multidões, ele diz, quando Mateus escreve que Jesus teve compaixão de pessoas, ele não está dizendo que Jesus sentiu uma pena passageira delas. Mateus está dizendo que Jesus sentiu a dor delas profundamente. Compaixão é quando a gente sente essa dor. O pastor Darren Patrick, no seu livro Plantador de Igreja, diz que existem alguns inimigos da compaixão. Ele cita alguns, eu quero destacar alguns deles. Ele fala da autoproteção, ele fala da justiça própria, o orgulho, de achando que eu sou melhor que o outro, mas ele fala da pressa e do ativismo. Eu creio, queridos, que a pressa e o ativismo são dos maiores causadores da nossa insensibilidade. O mundo é muito corrido. Aí entra na insensibilidade, entra na indiferença. E Jesus, embora muito ativo, nunca estava com pressa. Cada vez que eu estou apressado, eu lembro de Jesus e para mim é um tapa na cara. Porque ele tinha uma missão muito mais importante com a mim, não estava apressado como eu estou apressado. Jesus nunca estava correndo. Ele sempre fazia no tempo certo. Mas o texto nos mostra que Jesus sentiu. É algo que eu educo o meu olhar. Eu olho para o outro. Eu peço que o Espírito Santo trabalhe na minha vida para que o meu olhar possa me levar a ter compaixão. Compaixão. Sentir o que as pessoas sentem. E identificarmos com a dor deles. Para isso vencer a indiferença, a pressa, a justiça própria ou mesmo a autoproteção. Queridos, não tem jeito. Quem quer ser compassivo tem que estar disposto a mudar a sua agenda. Ninguém age com compaixão se fala assim, não, eu quero ter controle da minha agenda. Porque ajudar, ter compaixão causa incômodos. Entendeu? Não tem jeito. E você precisa então sair da sua zona de conforto. Jesus saía da sua zona de conforto. E ele agia com compaixão. E aí, queridos, você deve então olhar como Jesus, sentir como Jesus, mas é preciso agir como Jesus, para minimizar ou para resolver a dor do outro. A Bíblia diz que Jesus, além de falar para a mulher, não chore, diz a Bíblia que ele tocou no caixão. E os que estavam
carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Eu acho lindo isso quando diz assim: ele tocou no caixão, há uma ação e há um resultado. Restituiu a sua mãe. Queridos, o nosso ministério, quando a gente fala de agir como Jesus, é de restituir algo para alguém. Cristolândia restitui a vida, a dignidade de pessoas. Vila Minha Pátria restitui o senso de família, dão àqueles uma nova pátria, né? Um sentimento de amor, de ser amado, de segurança. Nós restituímos sempre que alguém age com compaixão, minimizando a dor do outro, ou indo em direção ao outro, você com certeza restitui. Nós não temos o poder de tocar o caixão e ressuscitar ninguém, mas nós temos simbolicamente tantas situações que a gente toca alguém, que a gente age para com alguém e a gente restitui na vida daquela pessoa algo que ela havia perdido. Algumas vezes, queridos, é restituir a dignidade, restituir os sonhos, tá? Restituir a segurança. Às vezes, só de ouvir alguém é restituir a paz que a pessoa perdeu. Nós temos inúmeras maneiras, queridos. Mas é lindo saber que a ação de Jesus e a nossa ação também, ao tocar, ao agir em uma situação, algo será restituído. Jesus tem poder de remover a dor e tem usado a igreja em tantas situações para remover a dor. E naquele momento, quero lembrar você que Jesus tocou no caixão, numa sociedade que alguém tocar no caixão se tornava impuro. Alguém não podia tocar no caixão, havia todo um ritual, não. É só aquele pessoal levando com todo cuidado, mas ele foi e tocou no caixão. Não tocava-se no morto. Mas quem diz que compaixão está preocupado com essa questão de se tornar impuro ou não se tornar impuro, de correr risco e não correr risco, porque a compaixão supera isso. A compaixão não se preocupa com os riscos. Ela, na verdade, se arrisca para abençoar. A compaixão nos leva à ação. Quando eu digo, eu quero ser como Jesus, eu quero ser compassivo, eu quero dizer a você que eu não quero apenas que você tenha um sentimento de compaixão por alguém. Eu quero que você diga assim, eu como Jesus, quero fazer o que for possível, conte comigo, para minimizar, para cuidar daquela pessoa, para minimizar a dor, para remover a dor, para ajudar aquela pessoa. Para isso é preciso vencer a pressa, o excesso de atividades, o foco exclusivo em nós mesmos. Jesus mudava a sua agenda, Jesus gastava o seu tempo, ele teve tempo para a mulher samaritana, teve tempo para Zaqueu, tinha tempo para as multidões, teve tempo para nós e veio ao mundo para morrer em nosso lugar. A Bíblia nos diz que o samaritano, conhecido como bom samaritano, ele teve mais do que sentimento. O levita e o sacerdote só olharam e com olhar inadequado. Olhar dizendo assim, não tem nada a ver com isso. Tem outras coisas para fazer. Estou indo para o templo. Tenho coisas para fazer. O samaritano olhou. Ele se sensibilizou. E diz a Bíblia que ele agiu. Diz a Bíblia que então o samaritano, ao ver o homem, teve compaixão dele, a mesma palavra a respeito de Jesus, foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo e vinho e enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. Parou aí não. Tinha coisa para fazer, foi tocar a vida. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide desse homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Queridos, isso é compaixão. Ele cuidou, colocou, vamos usar termos atuais, colocou dentro do seu carro, levou para o hospital, cuidou dele e disse, senhora, tem umas coisas para resolver lá na empresa, mas olha, estou deixando aqui o adiantamento, cuide dele, quando eu voltar, se tem alguma diferença, eu vou pagar. Queridos, é o ver, o olhar, é o sentir, diferentemente do sacerdote e do levita, mas é agir. Quanto trabalho deu para ele? Fabíola, quando eu penso aqui, por exemplo, eu pensava em Cristolândia. Eu pensei que ia ser a primeira e única loucura do pastor Fernando, mas não, era apenas a primeira. Entendeu? Veio lá, Cristolândia, fala assim, até quando
Cristolândia vai depender de missões regionais para o resto da vida. Porque quando sai um, entra outro. É para toda a vida. Tá? Queridos, até quando vira minha pátria? Para o resto da vida. Não tem como fechar, porque o problema de refugiado é um problema que a ONU diz que é um problema que só vai crescer. Então, vira minha pátria não é uma atividade momentânea. Carreta do sertão, cuidando de pessoas. Não tem jeito. Sabe, fazer uma ação de compaixão no Natal é fácil, viu, gente? Depois você faz dia 22, está livre, depois curte com a sua família e só o ano que vem. Aliás, tem gente que faz uma caridade no Natal, conta o ano inteiro. Entendeu? Conta o ano inteiro a caridade que fez. Tá? Não, gente. Compaixão é 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você fazendo a sua parte nesse projeto. A compaixão de Jesus era muito mais do que um sentimento. Ele agia, ele se entregava ao ministério. Nós somos chamados para continuar o ministério de Jesus na terra, aliviando as suas dores. Quando eu digo, eu quero ser como Jesus, estou dizendo assim, eu quero ser mais compassivo. Você não foi chamado para resolver o problema de todo mundo, não. Mas você foi chamado para resolver os problemas de alguns, e a sua parte. A nossa parte, se cada um fizer a sua parte, eu quero ser compassivo naquela área para a qual Deus me chamou. Eu quero ser usado por Deus para aliviar as dores dos que sofrem. Eu quero ser como Jesus, mais compassivo. Mais compassivo. É isso que conta, queridos. Entre os nossos valores como igreja, alguns valores que nós defendemos a generosidade, a justiça, nós defendemos o valor da compaixão. Compaixão deve ser a marca por excelência do cristão. Porque, na verdade, compaixão é uma expressão do amor. Compaixão está ligada ao amor. E, na verdade, é uma resposta ao amor de Deus por nós. O mundo carece de pessoas mais compassivas. Eu oro, queridos. Eu oro, por exemplo, para que tenhamos mais homens públicos compassivos. Mais políticos compassivos. Porque se tivermos gente compassiva, as coisas vão acontecer. Mas eu oro para que sejamos cristãos mais compassivos. Sabe por quê? Porque quem tem feito diferença no Brasil e no mundo é a igreja de Jesus Cristo. E a igreja vai chegar em lugares que o Estado não vai chegar. Amém? Por isso a igreja foi chamada para pregar o Evangelho e para viver o Evangelho. Com a nossa missão holística, a nossa missão integral. O mundo carece de pessoas mais compassivas. O nosso Deus é um Deus compassivo. Jesus é a encarnação da compaixão e nós somos chamados para sermos compassivos. Eu termino dizendo, Colossenses 3,12 diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Que nós possamos revestir a nossa vida, é uma escolha de profunda compaixão, olhando como Jesus, sentindo como Jesus e agindo como Jesus. Amém, queridos? Quero convidar você a ficar em pé, nós vamos orar. Deus de amor, nós temos sido chamados para continuar a Tua obra aqui na terra. Dá-nos um olhar compassivo, dá-nos um sentimento de compaixão, mas dá-nos também coragem para assumirmos o compromisso de agir, indo ao encontro das dores, das necessidades dos que sofrem. Quero te louvar pela igreja do Senhor Jesus. Quero te louvar pelo trabalho de missões nacionais. Que nós, como cristãos, como igreja, possamos cada vez mais corajosamente ir ao encontro das necessidades que o Senhor colocar diante de nós. Que com a nossa vida, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com o nosso envolvimento, muitas pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor. Usa-nos, Senhor, que nós possamos entender que é obra de cada cristão, não é obra de uma junta de missões. Todos nós somos chamados para sermos trabalhadores nessa obra que é do Senhor. Que onde estamos plantados, que possamos ser compassivos, como Jesus foi,
e como Jesus deseja e quer que sejamos. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus, aquele que morreu por nós e aquele que é o Senhor compassivo. Amém, Senhor, amém.